Por que eu pedi para vocês pegarem a cor laranja e a cor azul? Porque hoje, nesse novo capítulo de geografia, ainda nós vamos falar um pouquinho sobre paisagens, né? Mas agora nós vamos falar sobre paisagens em transformação. Lembra que quando nós estávamos lá na escola, a gente comentou alguma coisa sobre paisagem modificada e sobre paisagem natural? Então, por isso que eu pedi para vocês pegarem esses dois lápis. Porque nós não vamos iniciar lá na página 82. Nós vamos primeiro na página 83. Que daí tem o clique lá. Acompanhe comigo lá na parte do clique. Lá na parte do clique, tá escrito assim, ó. Vou pedir pra Yumi ler pra gente. Pode ser, Yumi? Lê o clique pra gente na página 83. As paisagens são formadas por elementos naturais, como o mar, as árvores e os morros, e por elementos artificiais construídos pelos seres humanos, como prédios, ruas e todos os demais objetos. Isso mesmo. E aí, a primeira parte ali fala sobre que tipo de paisagem, uma paisagem natural ou uma paisagem modificada. A primeira parte seria essa daqui, ó, que a Yumi leu. As paisagens são formadas por elementos naturais, como o mar, as árvores e os morros. Esse conceito é de paisagem natural ou uma paisagem que foi modificada? Uma paisagem que sofreu alguma ação pelo homem? Natural. Isso, é uma paisagem natural. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de cor azul de vocês e vocês vão grifar essa parte que nós acabamos de falar, que é uma paisagem natural. Ou seja, nós vamos grifar as paisagens, são formadas por elementos naturais, como o mar, as árvores e os morros. Até aí, vocês vão pintar de azul. Certo? Então, lá em cima do clique, vocês vão fazer uma bolinha azul e aí vocês vão escrever paisagens natural, tá bom? Daí pode escrever com um lápis de escrever, não precisa ser com lápis de cor. Só faz a bolinha de azul e escreve paisagem natural. Vamos agora para a nossa segunda parte. Agora, com lápis laranja, vocês vão pintar a parte das paisagens naturais. Então, qual é a parte ali do clique que mostra que tá falando sobre... Natural não, sobre a paisagem modificada. Qual é a parte ali do clique que fala, então, sobre a paisagem modificada? Elementos artificiais construídos pelos seres humanos, como prédios, ruas e todos os demais objetos. Então, essa parte que eu acabei de ler com vocês, vocês vão pintar ela toda de laranja, tá bom? Que vai ser a parte das paisagens modificadas, tá bom? Então, podem pintar. E aí, quem terminou de pintar ali também a parte da paisagem modificada, vai fazer a mesma coisa. Fazer uma bolinha ali em cima do clique e vai escrever paisagens modificada. Faz a bolinha com lápis de cor laranja e na frente escreve paisagens modificada. Ali, ainda continuando na página 83, tem a pergunta número 1, que é assim: de acordo com o texto, complete a tabela com as principais características do bairro Icaraí em cada época. Então, ali, esse pedaço ali tá dividido em 3 espaços. Tem o primeiro espaço, que é entre 1600 a 1800, em 1834 e hoje. Então, o que ele quer que a gente faça ali nessa parte? Que diga o que aconteceu nesse bairro, quais são as características desse bairro nesses períodos, nesses anos, certo? Mas, para a gente descobrir o que aconteceu, aí agora sim nós vamos lá na página 82. Então, vamos abrir ali o nosso livro, na página, só virar, né? E lá na página 82. O título é As Paisagens em Transformação.
Por isso que nós fomos primeiro ali para a paisagem modificada e para a paisagem natural. A paisagem natural é quando ela tá do jeito que a natureza criou, do jeito que Deus fez, ela permanece ali. E a paisagem modificada é quando vem e ocorre transformações do homem. Que transformações podem ser essas? O homem tirar uma árvore dali e construir uma casa, o homem ir ali construir prédios, e dessa forma vai modificando aquela paisagem que antes era natural, que não sofreu nenhuma ação pelo homem, tá? Então, vamos dar início ao nosso texto. Na imagem da página 81, que é a imagem anterior ali, do início do capítulo, as crianças estão vendo mudanças na paisagem. Você conseguiu identificar quais são? Então, vocês podem olhar na página 81, que é o início do nosso capítulo. Lá tem algumas mudanças ocorrendo. Ao longo do tempo, os lugares que conhecemos vão mudando. Veja o exemplo do bairro Icaraí, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, começa a ler pra gente, Pietra, o há muito tempo. E aí, fiquem já com o marca-texto na mão, que nós vamos sinalizar ali algumas partes. Iniciar. Tempo ou lugar que hoje se chama bairro Icaraí foi entre os anos de 1900, de 1600 e 1800. Um vasto areal coberto por pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação típica de Restinga, contando pelo Cortado. Rio Icaraí. Isso. Cortado pelo rio Icaraí. Aí, duas fazendas estão localizadas nessa área, a Fazenda Icaraí e a Fazenda do Cavalão. Então, o que acontece, então, em 1600 e 1800? O que acontece? O que é relatado ali? O que aconteceu em 1600 e 1800? Um vasto areal coberto com pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação típica da Restinga, que a Restinga tem uma legenda ali em cima que diz que é uma região arenosa, que é perto do mar, então por isso tem muita areia ali, né? Então, o que nós vamos grifar nessa parte? Vamos grifar ali, ó, um vasto areal coberto por pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação típica de região de Restinga. Até cortado pelo rio Icaraí, tá bom? Então, o que acontece em 1600 e 1800 nessa região, no bairro Icaraí, na cidade de Niterói, é que antes, tem até a foto ali, tinha um areal que tinha muitas árvores, né? De frutos diferentes. Então, isso que acontece ali em 1600 e 1800. Já fomos ali bem longe, há muito tempo. Agora, nós vamos para algum tempo. Vou pedir, então, para o Rickson fazer a leitura para a gente. Precisa só abrir o áudio, tá bom, Rickson? Há algum tempo, em 1834, a prefeitura de Niterói, atual Niterói, iniciou o povoamento do lugar hoje conhecido como bairro Icaraí. Foi contratado um engenheiro francês para projetar as ruas do bairro. Ele decidiu traçá-las em forma de xadrez, com início na praia e término nas proximidades da Rua Santa Rosa. As ruas receberam nomes de fatos históricos, pessoas ilustres.
Isso. Então, o que que aconteceu ali primeiro? O prefeito, ele resolveu fazer o quê? Ele iniciou o que ali? Ele iniciou o povoamento do lugar. Então, vocês podem grifar essa parte. Iniciou o povoamento do lugar. E depois que iniciou esse povoamento, aí ele contratou um engenheiro francês para projetar as ruas. E como que foi que esse engenheiro decidiu projetar as ruas? Em forma de xadrez. Isso. Então, vocês vão grifar essa parte também. Decidiu traçá-las em forma de xadrez. Foram as ruas, né? Vamos ver então como que está esse bairro hoje. Pode ler ali pra gente. Prezam uma parcela dos morros. Então, ó, o que que acontece hoje ali naquele lugar? O bairro, ele tá como? Ele continua lá só com árvores? Qual é a ocupação agora desse bairro? Nós vamos grifar então, ó, que o bairro ele tá ocupado por quê? Por edifícios e apartamentos e há poucas casas e condomínios. E também nós vamos colocar ali que algumas comunidades preenchem uma parcela dos morros, tá bom? Então, podem grifar todas essas partes ali. Então, a maior parte do bairro é ocupado por edifícios de apartamentos, há poucas casas e condomínios, e algumas comunidades preenchem uma parcela dos morros. Certo? Então, tá. Então, nós percebemos aqui que uma paisagem que era só natureza, que tinha só árvores, rios, o que que aconteceu? Passou-se um tempo e ele foi povoado e decidiram que ali eles iriam fazer as ruas e até falou que as ruas iam ser em forma de xadrez. E depois passou-se outro tempo, que é o tempo de hoje, e o que que aconteceu? Eles construíram edifícios, colocaram casas e condomínios e algumas pessoas ainda construíram casas no morro. Então, olha como que mudou. Era totalmente ali, ó, uma paisagem natural e com o passar do tempo, ó, ficou uma boa parte modificada. Podemos dizer que uns 80% da paisagem tá modificada, né? Então, começou em uma paisagem natural e agora está como? Com uma parte de paisagem natural. Então, ali nós percebemos que a paisagem, ela começou de forma bem natural, sem nenhuma ação do homem. E com o passar do tempo, ela foi modificada. Então, ela tá agora uma parte bem pouca ainda natural e uma parte maior modificada, tá? Então, agora o que que vocês vão fazer? É na página 83, vão pegar ali as partes que nós grifamos e vão responder a atividade número 1. Então, entre 1600 e 1800, o que aconteceu? Era lá um vasto areal coberto por pitangueiras, cajueiros, cactos e vegetação de restinga, cortado pelo rio Icaraí. E depois, em 1834, o que que acontece? O bairro começou a ser povoado. De que forma? Quando chegou lá o engenheiro e ele começou a projetar as ruas em forma de xadrez. E hoje, o que que acontece hoje, então? A maior parte do bairro é ocupado por edifícios, há poucas casas, somente algumas comunidades preenchem o morro. Então, ainda além de ter pessoas que moram ali embaixo, tem pessoas que construíram as casas no morro. Então, hoje nós aprendemos que a paisagem modificada é quando sofre alguma ação pelo homem e a paisagem natural é do jeito que ela foi criada, ela permanece daquele jeito, tá bom? Então, respondam ali essa questão da atividade 1 e depois vocês vão responder na página 84 a atividade 4, 5 e 6. E vocês vão postar a página 84 no portal.
Eu não vou fazer a correção prévia, porque eu quero ver como vocês entenderam ali esses conceitos ali da página 84, tá bom?